Fala rapaziada, beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade aí. A gente estava estudando aqui a figura do homicídio privilegiado, não é isso? Vimos as três causas de privilégio, aquelas que levam à redução de pena, que varia de 1/6 até 1/3, beleza? Depois de estudar essas causas de privilégio, a gente vai avançar na matéria e entender agora como é que funciona o privilégio aplicável ou não aplicável a todos os outros participantes do delito, beleza? Então vamos supor comigo aqui. Um pai descobre que o estuprador da filha dele está presente ali naquele bairro. Ele descobre que a pessoa que estuprou a sua filha mora ali perto dele. E ele, obviamente, quer se vingar desse estuprador e quer matar esse camarada. E ele, obviamente, impelido por um relevante valor moral, como a gente viu, causa de privilégio, impelido por um relevante valor moral, ele vai à busca, à caça desse estuprador para matá-lo. O problema é que ele não pratica essa conduta sozinho. Ele é auxiliado pelo seu vizinho. O seu vizinho não age impelido por relevante valor moral, o seu vizinho não age impelido por relevante valor social, o seu vizinho não age sob o domínio de violenta emoção, mas ele colabora com aquele pai que está impelido por um relevante valor moral. E ele, colaborando com o pai, auxilia esse pai a matar o estuprador da filha dele. Eu te pergunto o seguinte: será que esse vizinho que auxiliou o pai a praticar o crime de homicídio teria também direito à causa de redução de pena? Teria também direito a responder por um homicídio privilegiado? O que a gente pretende estudar aqui agora é justamente a possibilidade de aplicação de uma causa de privilégio aos outros participantes do crime. Em resumo, eu quero saber como é que funciona a causa de privilégio quando eu estou diante de um crime que foi praticado em concurso de pessoas. Então dá uma olhada comigo aqui no slide, olha só. Causas de privilégio no concurso de pessoas. E é exatamente isso que a gente pretende estudar aqui. E eu te pergunto, essas circunstâncias privilegiadoras, elas se comunicam aos concorrentes do crime? Então olha lá o exemplo que eu citei para você. O pai mata o estuprador de sua filha, impelido por um relevante valor moral, com auxílio de seu vizinho. O seu vizinho não agia amparado por nenhuma causa de redução de pena, afeta a ele mesmo. Veja que o vizinho não estava impelido pelo relevante valor moral, esse vizinho não estava impelido por um relevante valor social, esse vizinho não agia sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. Diante dessa situação, a causa de privilégio deve ser aplicada somente ao pai ou ela também deve ser aplicada ao vizinho? Pessoal, é o seguinte, a causa de privilégio, você vai ver isso aqui comigo, a causa de privilégio, ela é uma circunstância subjetiva do crime. Então, olha só, a causa de privilégio. Então, vamos responder essa pergunta. A causa de privilégio é uma circunstância subjetiva, do crime. É uma circunstância subjetiva do crime. Professor, o que é circunstância subjetiva? E aí você já pode anotar. Circunstância subjetiva, ela é relacionada com os motivos do crime. Ela é relacionada com os motivos do crime. Então, toda causa que tenha relação com os motivos do crime, a gente chama de causa subjetiva, circunstância subjetiva. Então, a circunstância relacionada aos motivos do crime é uma circunstância subjetiva. E o Código Penal diz o que para a gente a respeito da circunstância subjetiva? Pode se comunicar ao participante do crime. Então, se o pai da vítima da filha que foi estuprada, ele resolve matar o estuprador, impelido por um relevante valor moral, ou seja, esse é o motivo pelo qual ele vai praticar o crime de homicídio, eu não posso pegar essa causa de privilégio, relevante valor moral, e aplicá-la de maneira automática ao vizinho que o auxiliou. Esse vizinho não tinha a mesma motivação do pai, e ele não pode responder pelo homicídio da mesma forma que o pai. Então veja que o relevante valor moral, como uma causa de privilégio do homicídio, trata-se de circunstância subjetiva e, de acordo com o Código Penal, as circunstâncias de caráter subjetivo, elas não se comunicam aos participantes do crime. O que significa isso? Nesse caso que a gente está tratando aqui, o vizinho responde por homicídio simples ou homicídio qualificado, a depender de como esse homicídio terá sido praticado.
enquanto o pai responderá por um homicídio privilegiado, porque ele estava impelido por um relevante valor moral. Eu tenho que separar as coisas. Então vamos concluir a nossa resposta, olha só. Então a causa de privilégio a gente já definiu, ela é uma circunstância subjetiva e, como tal, não aplicável ao vizinho. Beleza? Então, causa de privilégio é uma circunstância subjetiva do crime e por esse motivo, não se aplica aos concorrentes do crime. E por esse motivo não se aplica aos concorrentes. De redução de pena por nenhuma causa de privilégio, esse concorrente responde por homicídio sem direito à redução de pena. Não se comunica de maneira automática, beleza? Então veja, a gente venceu aqui, pode vir comigo ainda? A gente venceu aqui o estudo do homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º, a gente venceu com essa observação inicial. Agora a gente está apto para avançar no conteúdo. Artigo 121, parágrafo 2º, e aí nós vamos estudar as qualificadoras do homicídio. Quais são as hipóteses que qualificam o crime de homicídio? Você vai reparar comigo algo extremamente interessante. O rol de qualificadoras do crime de homicídio no Código Penal, em seu artigo 121, parágrafo 2º, ele foi alterado 2 vezes no ano passado, em 2015. Ele foi alterado no começo do ano, acrescentando-se às qualificadoras o feminicídio. E já no segundo semestre de 2015, ele sofreu uma nova alteração, agora para incluir o homicídio funcional, aquele praticado contra agentes de segurança pública, como uma forma qualificada de homicídio. Então, pensou em homicídio? Provas de concurso público abordando essa parte do conteúdo, abordando aí o crime de homicídio. E, obviamente, após a alteração, pessoal, o assunto que mais é cobrado, o assunto em que mais a banca bate, é justamente essas hipóteses qualificadoras do homicídio que surgiram no ano passado. Então é óbvio, a gente vai ter que redobrar a atenção nesse ponto, beleza? Mas, de qualquer sorte, vamos lembrar aqui que esse artigo 121, parágrafo 2º, ele não possui somente 2 qualificadoras. Nós temos um rol de 7 circunstâncias, 7 situações, 7 contextos diferentes que caracterizam as qualificadoras do crime de homicídio. E, obviamente, nós temos que estudar todas elas, dando uma ênfase especial a essas 2 últimas por serem alterações recentes. Mas não vamos aqui negligenciar as outras 5, que são extremamente importantes e que trazem para a gente algumas implicações interessantíssimas para a prova de concurso. Beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer é conhecer de maneira macro, ou seja, conhecer todas as hipóteses qualificadoras. Depois a gente começa a estudá-las uma a uma, de maneira que todas as implicações e todos os detalhes atinentes a cada uma dessas qualificadoras a gente vai conhecer aqui. Então olha comigo na tela. Nós temos lá no artigo 121, parágrafo 2º, 7 hipóteses qualificadoras do homicídio. E eu começo alertando vocês, e vocês não podem se esquecer disso, que todas as hipóteses de crime de homicídio qualificado, ou seja, qualquer uma delas, caracteriza hediondez. Então, quando você pensa em crime hediondo, você sabe, o homicídio ele é um crime hediondo? Sim. Só que o homicídio ele é um crime hediondo quando praticado em sua modalidade qualificada, não me interessa qual é a qualificadora, ou então, eventualmente, quando, ainda que simples, ele foi praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Então vamos lá.
Homicídio qualificado, ele é sempre hediondo, ok? E quais são as hipóteses qualificadoras do homicídio? A primeira delas é o motivo torpe, ou paga ou promessa de recompensa. A segunda, motivo ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. É a famosa conexão, quando o crime de homicídio ele tem relação com outro delito. Ou você pratica o crime de homicídio para garantir a execução de um delito subsequente, ou você já praticou um outro crime e agora querendo ocultar esse crime já praticado, você vai praticar um crime de homicídio. Matar uma testemunha, por exemplo, para que ela não testemunhe contra você em um outro crime que você já praticou. Isso daí também qualifica o crime de homicídio, é a quinta hipótese. E aqui nós entramos naqueles detalhes que eu disse para você. As duas alterações mais recentes desse parágrafo segundo inclusive recentemente aí está na solitária, né, cumpriu uma falta disciplinar.
em razão da falta disciplinar, ela acabou recebendo a sanção, foi lá para solitária, ficar no regimezinho diferenciado no presídio. Que ela arquitetasse o homicídio do pai e da mãe. Sempre que você se encontra diante de uma situação em que você percebe que o motivo causa aversão e que ele espelha ganância financeira do agente, você está diante do motivo torpe. Suzane von Richthofen é um exemplo excelente para que a gente entenda isso daqui. Mas eu tenho outros, vem comigo na tela, olha só. Você pode se deparar na sua prova também com a situação do traficante que mata o concorrente para dominar o mercado do tráfico. Veja, é um homicídio praticado também por motivo torpe. Ao banco, subtraem determinada quantia em dinheiro e quando eles estão ali fazendo a divisão do dinheiro da forma como eles haviam combinado, um cresce o olho para cima da grana e resolve matar o companheiro para ficar com toda a grana. Isso é um motivo torpe? Não tenha dúvida, trata-se de motivo torpe com certeza. Beleza? Para encerrar nosso último exemplo, vem comigo aqui, o dono do cassino clandestino, o dono do cassino clandestino que mata o apostador que burlava as regras do jogo e retirava-lhe o dinheiro. Então imagina, exemplo possível em prova. O camarada vai ao cassino, ele descobre uma forma de burlar a regra do jogo, ele descobre uma forma de enganar a máquina e ele começa a ganhar o dinheiro do dono do cassino. O dono do cassino vai lá e mata esse camarada. É óbvio, aqui no Brasil, cassino, qualquer jogo de azar é ilegal. E em razão da ganância por adquirir o dinheiro do cliente, praticando o jogo ilegal, o dono do cassino vai lá e mata o seu cliente que tentava ali. Primeiramente, quando ocorre uma paga ou uma promessa de recompensa. Quando eu pago para alguém matar ou quando eu prometo pagar depois que ele matar. Então, paguei ou prometi pagar alguma coisa para a gente matar o outro, mediante pago ou promessa de recompensa. Mas eu te trouxe uma série de hipóteses que não caracterizam o pagamento efetivo. O motivo torpe, eu citei vários exemplos para você. Mas antes de avançar para a próxima qualificadora, eu quero que você entenda comigo um detalhe importante a respeito desse exemplo que o próprio Código Penal traz: a paga ou promessa de recompensa. Veja comigo na tela, olha só. Trata-se do famoso homicídio mercenário. Homicídio mercenário ou homicídio necessário ou plurissubjetivo.
É aquele crime em que o número de agentes, o número plural de agentes, é obrigatório. Então veja, eu exijo necessariamente, para que aconteça o crime de homicídio mercenário, eu preciso de duas pessoas. Quem são essas pessoas? Eu preciso do mandante e o mandante é aquele que paga ou promete a recompensa, e o executor é quem recebe ou aceita a promessa de recompensa para execução. Nesse homicídio, pessoal, em que eu tenho necessariamente duas pessoas figurando como sujeitos ativos do delito, eu te pergunto o seguinte: será que eu aplico a qualificadora a quem recebe o dinheiro para matar e a quem pagou para aquele agente matar? Ou será que somente responde pela qualificadora da paga ou promessa de recompensa paga ou promessa de recompensa pratica homicídio qualificado? Ou seja, a qualificadora prevista no Código Penal está punindo aquele agente que mata a vítima porque recebeu dinheiro para fazer isso. Então, se você mata alguém por ter recebido dinheiro de uma terceira pessoa, você responde pela qualificadora. Veja que essa qualificadora ela não está punindo a conduta de quem pagou. Porque o problema é quando você mata recebendo dinheiro. Se você paga para matar, não está previsto na qualificadora como homicídio qualificado. Então, a qualificadora da paga ou promessa de recompensa, ela é aplicável tão somente a quem recebeu para matar. Quem pagou para matar não responde necessariamente por homicídio qualificado. E aqui a gente tem que redobrar, triplicar, quadruplicar a atenção. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, o Superior Tribunal de Justiça entendia de maneira diversa esse raciocínio aqui. Para o STJ, até muito pouco tempo atrás, era obrigatória a aplicação da qualificadora, tanto para o mandante quanto para o executor. Então, naqueles casos em que eu tinha um agente pagando e um agente recebendo para a execução de um crime de homicídio, o STJ entendia que eu tinha que atribuir a qualificadora aos dois sujeitos. Então, tanto o mandante quanto o executor respondiam por homicídio qualificado. E por que temos que triplicar, quadruplicar, prestar muita atenção nesse detalhe? Porque finalmente o STJ alterou o seu entendimento de maneira que se aproximou daquilo que a lei diz e finalmente cumpriu aquilo que a doutrina já explicava. No caso do mandante e executor, recebeu o dinheiro para executar a vítima. Esse responde por homicídio qualificado. Quem pagou, não necessariamente. A situação é a seguinte, e eu vou te dar um exemplo para te provar o que eu estou te falando. O agente descobriu que o fulano estuprou a filha dele. Então vamos voltar nesse exemplo para ficar claro para a gente. E eu quero matar o estuprador da minha filha. Então beleza, eu quero matar o estuprador da minha filha, só que eu não tenho coragem de fazer isso com as próprias mãos. O que eu resolvo fazer então? Eu resolvo contratar um pistoleiro para que ele execute o estuprador da minha filha. E eu pago para esse camarada para ele fazer isso. Ele recebeu dinheiro e executou a vítima. Ou seja, ele praticou o crime de homicídio mediante paga ou promessa de recompensa. Ele responde por homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa. Esse é o crime dele. Agora eu, que paguei para que ele matasse o sujeito, eu respondo por homicídio qualificado? Negativo. Primeiro, eu não matei ninguém recebendo dinheiro para isso. Eu pratiquei outra conduta, eu paguei para alguém matar. Mas isso não é punido como qualificadora nesse exemplo trazido pelo Código Penal, que é a paga ou promessa de recompensa. E aqui nesse caso, muito mais. Eu respondo, na verdade, por homicídio privilegiado, porque eu pratiquei o crime de homicídio, pagando para esse camarada eu também pratiquei, né? Fui partícipe do crime. Eu pratiquei, então, o crime de homicídio, mas um homicídio privilegiado. Eu estava impelido por um relevante valor moral. Então, o pai da vítima estuprada, que pagou para que o agente fosse morto, ele responde por homicídio privilegiado, impelido por relevante valor moral.
E o pistoleiro que recebeu dinheiro para matar o estuprador, ele responde por homicídio qualificado, mediante paga ou promessa de recompensa. Então veja que atualmente o entendimento que prevalece, até mesmo nesse exemplo fica claro para a gente enxergar isso, o que prevalece é que o mandante não responde automaticamente por crime de homicídio qualificado. Agora, o executor, sim. Então vem comigo na tela, olha só. Vamos ficar atento nesse ponto, hein, pessoal? Isso aqui tem que estar na massa do sangue. A qualificadora da torpeza se comunica ao mandante automaticamente pelo simples fato de ter efetuado o pagamento para o cometimento do homicídio. E aí, pessoal, nossa resposta é, chamando a atenção para o novo posicionamento da STJ, nossa resposta é negativo. De jeito nenhum. Em hipótese alguma isso pode acontecer. O mandante ele até pode responder por homicídio qualificado, mas qualificado por motivo torpe. Beleza? Mas somente quando se constate que a razão que o levou a contratar o assassino foi abjeta, repugnante e repulsiva, o que não ocorre sempre. Então a qualificadora da paga ou promessa de recompensa não se comunica automaticamente ao mandante do crime. Então o mandante não responde por essa qualificadora, somente responde por ela o executor. É óbvio que é possível que o mandante responda por um homicídio qualificado por motivo torpe, desde que no caso concreto o juiz constate que a razão que o levou a contratar o assassino também era uma razão repulsiva, abjeta, repugnante. Basta eu atualizar aqui, ou contextualizar o exemplo lá da Suzane von Richthofen. Vamos supor que ela tivesse pago efetivamente uma quantia em dinheiro para o assassino dos pais. Por quê? Porque ela queria ficar com a herança. Veja, o assassino responde por homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, porque ele recebeu dinheiro para matar. E a Suzane von Richthofen? Ela responderia por homicídio qualificado por motivo torpe, porque ela pretendia ficar com a herança e por essa razão pagou para alguém matar os pais. Então, ela responde por homicídio qualificado por motivo torpe, enquanto o executor responde por homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa. Então você observa que o mandante ele tem que ser analisado de outra forma. Não posso aplicar automaticamente a qualificadora da paga ou promessa de recompensa ao mandante. Isso não existe. Esse é o novo posicionamento do STJ a respeito da matéria. A gente não pode esquecer desse detalhe. Claro isso daí? Esse detalhe é extremamente importante. Recompensa da paga no tocante à recompensa paga ou prometida. Então, pessoal, evidentemente, ali no inciso primeiro diz o seguinte, mediante paga ou promessa de recompensa. Que recompensa tem que ser algo de natureza econômica. Então, vamos imaginar aqui um exemplo esdrúxulo. A pessoa oferece como recompensa favores sexuais. Então, pede para que um agente mate a vítima, fala, ó, pratica esse crime de homicídio. Então, ela não caracteriza a qualificadora prevista no inciso primeiro. O que prevalece na doutrina é que para caracterizar essa qualificadora eu tenho que estar diante de uma recompensa ou de um pagamento em quantia em dinheiro. Tem que ter valor econômico, valor monetário. Beleza? Vamos lá, olha só, na tela aqui. Detalhe que a gente tratou. Agora, eu posso estar diante de um homicídio por motivo torpe, cuja promessa, cuja recompensa, cujo objetivo do agente que mata não era de natureza econômica. Isso não descaracteriza a qualificadora pelo motivo torpe, mas tão somente a qualificadora mediante paga ou promessa de recompensa.
Pessoal, vamos, antes de avançar para a segunda hipótese, para a segunda qualificadora, vamos fazer uma pausa e a gente retorna no próximo bloco já tratando do motivo fútil, a nossa próxima qualificadora. Até já já.